Olá, amigos e amigas. Nós vamos gravar a terceira parte da aula do EAD do dia 11/7/2020. É o livro 3, né, o módulo 4, Aprendendo com as Curas. E nós estamos terminando hoje o roteiro 3. Começamos na aula do dia 4 e estamos terminando nessa aula do dia 11, né, sobre as obsessões espirituais. Antes de falar do último trecho evangélico, complementando o comentário anterior, tem uma parte aqui que diz assim, ó: preciso se faz expelir um fluido mau com o auxílio de um fluido bom. Eu dei esse exemplo recentemente, acho que na aula, numa palestra, na verdade, que eu fiz, e até a Simone estava ouvindo e falou assim, mas esse exemplo eu não tinha ouvido você dar. Eu falei, nossa, eu falo sempre dele, até estranhei ela não ter ouvido. Então, me perdoem repetir esse exemplo, mas eu acho que é uma metáfora bem importante para entender essa questão fluídica. Eu digo que nós, às vezes, estamos com muita água suja, somos um balde com água suja. É o noticiário da TV, é a discussão no trabalho, em casa, enfim, a gente vai acumulando lixo emocional. É uma mágoa aqui, uma coisa que nos incomodou ali, e vamos ficando então com esse lixo emocional que deixa a nossa água suja. A nossa água são os nossos fluidos. Muito bem, como é que eu faço para expelir esses fluidos negativos, que são atraentes para os espíritos obsessores? Eu tenho que jogar água limpa, né? São fluidos benéficos, fazendo com que essa água suja vá transbordando. É importante dizer isso porque não adianta eu dizer para a pessoa que está com processo obsessivo, não pensa nisso, né? Quando a gente está com problema, as pessoas têm mania de dizer assim, não, larga para lá, não pensa nisso. Se fosse simples assim, né? Se a gente tivesse um botãozinho para desligar, como a gente não consegue não pensar naquilo que a gente está preocupado, a gente tem que aprender a pensar em coisas boas. Leia um livro, assista uma palestra, bata um papo, né, positivo, assista um filme, uma série que possa contribuir com as suas reflexões. Isso são, todas essas coisas são água limpa fazendo transbordar aquela água suja que nós ingerimos e que de alguma maneira nos contaminou. Importante essa metáfora para a gente entender esse processo fluídico. Agora sim, vamos ao último trecho aqui do texto evangélico. Esse é um trecho um pouquinho mais longo. Fim da página 245. E chegaram a outra margem do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, sai deste homem, espírito imundo. Então o Espírito fala para Jesus não atormentar, porque o Jesus estava falando para que ele se retirasse. E perguntou-lhe, qual é o seu nome? Ele respondeu dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Então, eram vários espíritos que estavam ali obsediando e falou para Jesus, não manda a gente embora dessa província não, né? E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo, manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos.
e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Marcos capítulo 5, versículos 1 ao 15. Essa parábola extensa, né? Então fala de um processo de subjugação, quer dizer, os espíritos, na verdade não um, eram vários espíritos que estavam ali obsediando. Aqui eu vou falar, pode ser para qualquer um dos itens anteriores, tá? A gente fala de obsessão de um indivíduo sobre outro indivíduo, mas existem obsessões que são coletivas. Então, assim, vários espíritos obsediando alguém. E existe o contrário também, né? Um espírito ou vários, normalmente vários, obsediando um grupo familiar, uma casa espírita. E aqui isso é muito sério que eu vou falar. Nenhuma casa espírita, nenhum trabalho do bem, nenhuma pessoa que trabalha no bem está isento, né, de perigo. Essa pessoa não está isenta, melhor dizendo. Por quê? Porque nós estamos protegidos, claro, por trabalhar no bem, por estudar, por querermos o bem das pessoas, mas quando nós damos uma bobeada, escorregamos, nosso padrão vibratório cai, a gente acaba se tornando presa fácil, principalmente pelas nossas fragilidades. Então, se o espírito sabe que o meu ponto fraco é o orgulho, é ali que ele vai se inserir. Lembra da história? Você é missionário e tal, e pode me falar coisas, inclusive doutrinariamente corretas. Já falei isso na aula presencial, fazendo com que eu faça coisas erradas usando premissas verdadeiras. Eu dei esse exemplo um dia. Família é algo importante, e às vezes eles ficam insuflando ideia para que a pessoa fique só com a família, mas vai no centro de novo, você vai trabalhar, e a sua família? Você não pode abandonar. Veja, não é errado falar que família é importante, mas a pessoa precisa aprender a saber o tempo do trabalho na doutrina espírita, o tempo da família, dividir o tempo. E um processo obsessivo às vezes faz com que a pessoa se afaste, por exemplo, do trabalho doutrinário, né, com ideia, entre aspas, correta, de que é valorizar a família. Então, sim, a gente tem que valorizar e saber dividir. Então, cuidado, né, porque os obsessores não são burros, muito pelo contrário. Nesse caso, o obsediado, um caso muito grave, né, foi curado, entre aspas, por Jesus, depois no final ele estava bem. Agora, o que intriga aqui nessa parábola é a questão de Jesus ter permitido, né, a pedido da legião, que eles atacassem a manada de porcos, e os porcos então ficaram doidões ali, pularam do despenhadeiro. Tem uma análise do Kardec aqui, né, uma análise que o Kardec faz, dizendo, olha, muito pouco provável que Jesus resolvesse um mal com outro mal, né? Sacrificasse animais ali para resolver a situação. O que, metaforicamente, né, o Kardec fala, o finzinho da fala do Kardec aqui, temos que reconhecer a existência de uma dessas ampliações tão comuns nos tempos de ignorância e desperdição, ou seja, o pessoal aumenta, né, ampliações aqui no sentido de ter aumentado. Ou então será uma alegoria destinada a caracterizar os pendores imundos de certos espíritos, ou seja, a questão dos porcos aí mais para caracterizar que esses espíritos estavam imundos. É uma palavra forte, mas é a palavra usada aqui no trecho evangélico, querendo dizer que nós nos sujamos, né? Que nós estamos muitas vezes imundos pelas nossas próprias ações, né? Bom, para ir encerrando aqui, olha, que a obsessão é moléstia da alma, não há como negar. Isso é um problema muito sério. E que a renovação da nossa companhia espiritual depende da nossa própria renovação. Não adianta, eu também falei isso numa aula anterior, não sei se do Livro dos Espíritos ou do EAD, a frase costuma ser assim: me diga com quem andas que eu te direi quem és. Eu falo que dá para falar de obsessão invertendo essa frase.
me diga quem és, que eu te direi com quem andas. Ou seja, o que eu carrego em mim, né? Nos meus sentimentos, nas minhas emoções, nos meus pensamentos. E aí eu vou saber quais serão as minhas companhias, de encarnados e de desencarnados. Né? No caso dos encarnados, eu posso até dar uma enganada, né? Existem máscaras, posso ficar num grupo sem pensar como aquele grupo, mas os desencarnados é por afinidade, e aí é difícil nós nos livrarmos disso. Né? Então, o Emmanuel encerra dizendo assim, que você, na casa espírita, na doutrina espírita, vai ouvir preleções nobres, conselhos justos e precisos, mas de nada adianta, né? Ele compara com um médico muito bom que dá uma boa receita e a gente não segue a receita. Eu falei, o que adiantou, né? Então, a doutrina espírita e o evangelho é a receita boa, mas nós precisamos seguir.